tempo, eu quero agradecer esse privilégio que estou tendo, concedido pelo nosso pastor, concedido pela igreja, agradecer o presente no dia do pastor, né? Então eu fui abençoado, né? E agraciado pelos irmãos, quero agradecer o carinho, fui abençoado e eu falei assim, eu ganhei essa blusa de presente, então eu vou esperar o privilégio, a oportunidade de quando for pregar estar usando essa blusa que os irmãos não só abençoam a mim, mas ao nosso pastor e ao pastor Eli. Então hoje eu estou estreando. Isso. O pastor Eli já estreou, né? Então, se a igreja é carinhosa assim, eu vou pegar a carona de que muita gente diz, a igreja tem a cara do pastor. É porque o nosso pastor ele é carinhoso também. Então ele ensinou os irmãos a serem carinhosos, generosos, abençoadores. Então, irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade de agradecer ao nosso pastor, agradecer à igreja pelo carinho a nós dispensados. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado por esse carinho, por esse presente. Então, nós vamos ler somente a parte A. Vamos parar na primeira vírgula. Já que o tema da mensagem é Há um Deus no céu. Você pode repetir comigo? Há um Deus no céu. Não repita só assim, só uma coisa, não, pensando mesmo nessa realidade, nesta verdade, né, profunda, bela, linda, maravilhosa, que nos dá esperança. Então vamos lá mais uma vez. Há um Deus no céu. E Daniel expressa isso, meus irmãos. Olha, o verso 28, né? E nós vamos ler e diz assim, olha, mas há um Deus nos céus. Ele expressa na pluralidade, porque Deus habita com o seu trono no terceiro céu. Então vamos todos juntos? Vamos lá? Mas há um Deus nos céus. Então, meus irmãos, depois de Nabucodonosor, o grande rei da sua época, lançar um decreto e ter um sonho que nenhum dos sábios da Babilônia conseguiram interpretar o sonho, mas sim chamaram a Daniel, um homem temente a Deus, que estava ali cativo também em Babilônia, mas fazendo a diferença. E Daniel, ele reconhece que aquela sabedoria de interpretações não vinha dele mesmo. Os irmãos lerem todo o capítulo vão perceber isso. Ele declara, ele confessa que esse Deus do céu, que conhece todos os mistérios, que conhece todas as coisas, inclusive que teria a capacitação de interpretar o sonho de Nabucodonosor, passa esta revelação a Daniel, que revela e poupa até aqueles que pelo decreto do rei seriam mortos. Então Daniel interpreta e de uma forma que chega ao rei glorificando o nome do Senhor, servindo a Deus como profeta, servindo a Deus como intérprete e de maneira de uma postura humilde, reconhecendo que nada vem dele mesmo, mas vem do Senhor. Então a gente tem que entender que tudo que temos, tudo que somos, vem do Senhor. A casa que nós temos, seja de aluguel ou não aluguel, o carro que nós temos, se a gente anda a pé também é bênção, temos saúde para isso, a família que nós temos, tudo é bênção que vem do Senhor. Então, meus irmãos, mas na realidade Daniel ele estava num lugar cativo. E ele passou por muitas e muitas situações extremamente difíceis. E não só ele, mas todo o povo que estava cativo ali. Mas a Bíblia destaca das situações difíceis, mas assim, a vida de Daniel, que foi lançado na cova dos leões, os seus irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha, e o fogo não os consumiu. E tantas outras situações difíceis que eles passaram no cativeiro, mas se manteram fiéis.
não querendo se contaminar com o manjar do rei, não querendo se curvar diante de uma estátua imposta pelo reinado babilônico, mas se manteram fiéis porque acreditavam o quê? Há um Deus no céu. O que levou Daniel a ter uma postura de confiança? O que levou a Daniel a uma postura de fidelidade? O que levou Daniel, mesmo em cativeiro, viver com a paz dentro do seu coração, com alegria dentro do seu coração? Porque ele cria que há um Deus no céu. Meus irmãos, eu não sei de algumas pessoas, de outras até assim, porque nós estamos orando, está passando por um deserto. Você sabe disso? Nós passamos por desertos na nossa vida. Então você que está passando por um deserto, você realmente tem que ter essa coisa. Eu estou passando por um deserto. Eu estou passando por um deserto, talvez assim, e a gente sabe que alguns irmãos estão e nós temos lá na área da saúde. Eu estou passando por um deserto, quando o desemprego vem, que a gente não tem dinheiro para, com a esposa, comprar um X-tudo ou para um filho. É um deserto e que mexe com muitas das vezes com a estrutura da família, passando por um deserto de provação, passando pelo fogo, querendo consumir, destruir. Talvez você esteja passando por situações como essa, mas você tem que dizer assim: eu sei que eu estou passando por um deserto, mas eu sei também que há um Deus no céu. Irmãos, esse Deus no céu, ele é um Deus autoexistente, um Deus que criou todas as coisas e que não foi criado por ninguém, um Deus que conhece todos os mistérios e que revelou aquilo que é necessário para nós o compreendermos, o conhecermos, como diz Deuteronômio 29, que devemos conhecer, buscar o bem daquilo que nos foi revelado e não daquilo que não nos foi revelado. Mas dentro daquilo que foi revelado, Oséias 6,4 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E esse Deus dos céus, ele diz assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. E ele diz assim: olha, e agora então estarão atentos os meus ouvidos à oração que é feita aqui neste lugar. Então, quando nos humilhamos, quando nos arrependemos, quando nos convertemos no nosso lugar, o céu se aproxima de nós. Esse Deus que está no terceiro céu, no alto sublime trono, onde Isaías pôde contemplar o seu trono, a sua glória, quando se humilhou, quando se arrependeu dos seus pecados, quando se converteu ao seu caminho, a ponto de dizer assim: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu a glória de Deus. Os serafins com duas asas cobriram o seu rosto, com duas asas cobriram os seus pés, com duas asas voavam, dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É esse Senhor que está no céu, mas que não está indiferente aos nossos desertos, que não está indiferente às águas que querem nos submergir, que querem nos afogar, que querem nos excluir da vida, que não está indiferente quando o fogo também quer nos destruir, da provação que a gente passa enquanto vivemos aqui de uma maneira ou de outra. Esse Deus que está nos céus, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele não está indiferente à sua dor, meu irmão e minha irmã. Se você pensa que está andando sozinho nesse deserto, eu quero te lembrar de uma ilustração muito antiga, mas bem propícia para isso, dar pegadas na areia. Uma certa pessoa, dentro dessa ilustração, estava passando por um momento
difícil e achando que Deus o abandonou. Porque ele olhava, obrigado, Luciano, deixa você. Ele olhava e via só 2 pegadas. E ele questiona a Deus: Deus, o Senhor me abandonou. Eu só vejo as minhas pegadas, Senhor. E o Senhor responde para ele: não, você não está sozinho. Essas 2 pegadas na areia não são suas, são minhas. Porque enquanto você está passando por esse processo, você está falando: eu estou te carregando no colo. É como se Deus, nessa situação, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua pequena. E às vezes a gente pensa que as nossas forças já não aguentam mais. E o Senhor vem nos renova. E a gente pensa às vezes que o deserto vai nos destruir. Nós vamos perecer no meio do caminho. Mas o deserto passa. Você precisa entender isso. O deserto que você está passando vai passar. Assim como todo deserto tem um fim, esse deserto na nossa vida, na sua vida, vai ter fim. Porque você e eu precisamos entender que quando nos momentos mais difíceis, nos dias maus da nossa vida, nós precisamos revestir da armadura de Deus, confiando que há um Deus no céu. É de lá que vem o nosso socorro. Me leva os meus olhos para o monte, onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá. É de lá. É acreditando nessa expressão de verdade. E às vezes a gente precisa ouvir essa verdade nos momentos mais difíceis da nossa vida. E Deus está nos falando: há um Deus no céu. O verbo haver. Algo existente, algo real. Algo real na pessoa do nosso Deus, que não está indiferente à nossa dor. E no momento da dor, como é bom, e Deus nessa noite nos traz uma palavra de esperança para todos que estão no deserto. Você não está sozinho, e há um Deus no céu que deixou o Espírito Santo para habitar no teu coração e ser o seu ajudador. Meus irmãos, ainda que um médico dê uma palavra, a palavra mais importante é de Deus. Eu também fui pegar o resultado do exame, tomei um pequeno susto, um nódulo. Tem que fazer exame da prova, mas pela misericórdia de Deus, benigno. Estava desconfiando e eu fui no médico. Mas e se não fosse? Eu teria que me apegar, como eu me apego todos os dias, há um Deus no céu, que cuida de mim, que não perde o controle da minha vida, e que me diz que o deserto tem fim. O deserto tem fim na vida do crente. O deserto não é a vida toda. Mas esse Deus é esse autoexistente, que a gente estuda teologia, que a gente lê a Bíblia, e que a gente conhece, mas nunca vamos conhecer num todo, assim como não conhecemos a sua profundidade no todo, do seu amor, a sua largura no seu amor, a sua altura no seu amor. O seu amor é inefável, é indescritível, ninguém consegue definir a Deus. Langston até dá um conceito: Deus é Espírito perfeitamente bom, que o seu santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. E ele acertou, inclusive a sua vida e a minha vida também. A nossa vida não saiu das mãos de Deus. Vê, o teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. Isaías 49:16. E o verso 15 diz assim: pode uma mãe que amamenta o seu filho desamparar o seu filho? Ainda que esta o desampare, o Senhor diz para você, o Senhor diz para nós essa noite: eu jamais te desampararei. Em tempos de guerra vem algumas vozes dizendo assim, tipo assim: Deus te abandonou. O que vai ser de você? Você vai perecer. Não dê ouvido à sua voz, mas dê ouvido à voz de Deus através do profeta, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
gente vê tantos testemunhos, irmãos, de gente que parecia ser o fim, como de Sadraque, Mesaque e Abednego, e era o começo de uma nova história gloriosa. E parecia que os leões iam consumir Daniel. Ali ia ser manifesto, em meias dificuldades, a glória de Deus para se tornar governador de Babilônia. E quando Sadraque e Mesaque estavam lá na fornalha, viram que havia um quarto homem, que era a pessoa de Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Há um Deus no céu, mas que também, em primeiro lugar, é onipresente. Só Deus, né? Nenhum ser angelical, nenhum ser espiritual, muito menos humano, tem esse atributo de ser onipresente. E aí a gente tem alguns textos, como Salmo 139, que Davi fala que não tem como se esconder de Deus, ainda que ele vá lá no céu, ali o Senhor está. Não tem como se esconder de Deus. Jonas até tentou isso, mas também Jeremias 23, 23, 24 diz assim: eu sou o Deus de perto e também Deus de longe. Meu irmão, minha irmã, acredite, há um Deus no céu que também está presente, cuidando de você. Olha como Deus cuida da gente, irmãos. Essa semana foi, graças a Deus, foi tranquilo em Itaperuna. Que eu saiba, não teve não acidente, mas a outra semana foi terrível. E estamos orando. E aconteceu algo que me chamou muita atenção nessa semana na BR. Não sei quando souber de uma árvore que caiu na pista, mas um tronco enorme. E era 6 e alguma coisa da manhã. E parece que eu me atrasei um pouquinho, né? E eu estou vendo a árvore e o trânsito, tinha alguns veículos na minha frente, inclusive um veículo da saúde de Cardoso Moreira, né? Era o primeiro veículo próximo à área. E na minha visão, ele viu a árvore e parou. A árvore caiu. E graças a Deus a árvore não atingiu, mas não, irmão. A árvore atingiu. Não sei quantos sabem dessa história, essa semana. Entrou pelo para-brisa. Entrou entre as pernas do motorista. E não foi acometido de nenhum arranhão. Não. Isso é porque há um Deus no céu que dá ordem aos seus anjos. E aí eu pensei, aquela árvore deve estar muito assim, danificada, deve estar podre. E eu tive que voltar aqui para resolver algumas questões, para depois voltar para entrar. E quando eu volto, eu estou vendo esse ano, assim, parece que a árvore está inteira. E cortaram ela, que eu vi até aqui. Nem tiraram. Ela não saiu na raiz, eu pensei até que ela tinha saído na raiz. Só que naquele engarrafamento, alguém abriu a cerca de uma propriedade e os carros começaram a ir. E aí 2 pessoas falaram assim: o senhor vai para Itapema, o senhor pode dar carona? Sim. Eu posso dar carona para vocês. Aí já tinha chegado até a federal coordenando. E aí a menina, ela contou a experiência, ela estava dentro da van. E ela falou assim: eu estava ouvindo o louvor. Eu estava em sintonia com Deus ali. Eu estava ouvindo o louvor. E de repente, imagine, uma árvore pesada, em cima do para-brisa, estremeceu o veículo. E ela pensou que estava caindo numa ribanceira. E quando ela abriu os olhos, ela estava vendo o louvor ali em sintonia com Deus, ela levou um susto. E foi ela que, com propriedade, falou: aquele motorista nasceu de novo. E aí, quando eu passei pelo veículo, eu vi que a árvore atingiu o para-brisa, entrou dentro do para-brisa. Como nós somos frágeis, mas como nós somos guardados pelo Senhor. Enquanto Deus tem plano na nossa vida aqui, Ele nos guarda e não permite o mal nos atingir de maneira que seja fora do propósito dele. Se Ele permitiu alguma coisa, é porque Ele tem algo a trabalhar ali. Então, esse Deus que está nos céus, Ele não está indiferente, Ele é onipresente. E a gente tem que ter essa certeza. Nós não podemos ser simplesmente membros de igreja. Nós não podemos ser simplesmente religiosos. Isso é muito bom.
mas temos que ter mais. Temos que ter confiança de que há um Deus no céu, onipresente, que dá ordem aos seus anjos, como o irmão Sebastião cantou, ao nosso respeito. E a Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. A palavra de Deus nos diz. E ai de nós, quantos livramentos nós já percebemos na nossa vida? E quantos livramentos nós nem percebemos? Quantos, irmãos? E os anjos. Eu me lembro que minha mãe, ela trabalhava como cobradora e ela pedia: Senhor, quando naquela época tinha cobrador, coloca um anjo na porta dianteira e na traseira. Eu te pergunto, minha mãe orava assim todos os dias, área de risco, Bom Sucesso, a linha 953, a linha 907 passava na favela de Vigário, Lucas, coisa terrível, de risco. Né? E aí, eu te pergunto, ela orava todos os dias. Se eu te perguntar assim, pode perguntar: a sua mãe algum dia viu o anjo na porta? Não, nunca viu. Mas sabe o que Deus permitiu ela? 2 rapazes estavam querendo assaltar ela. Toda vez que ela aproximava para render ela, via o anjo atrás dela e não conseguia. Ao ponto deles chegarem até ela e falarem que assim: qual é a igreja que a senhora pertence? Porque eu sou desviado, eu era da Assembleia de Deus, eu era presidente da uma. E o outro bandido não entendia nada. Mas quando eu vou puxar a arma, eu vejo 2 anjos, o anjo atrás da senhora, eu não consigo assaltar, eu quero ir lá na igreja da senhora. Ela nunca viu. A quem Deus permite, quer que revela, para a fé ser despertada, ele faz. E aquele jovem viu. E ela sempre orava: Senhor, coloca um anjo aqui e não deixa ser assaltado. E quantas tentativas ela conseguiu desarmar o Marcelo com 17 anos. E quando foi render, evangelizou ele, porque o Senhor quebrantou. Irmãos, as suas orações, você pode estar passando por um deserto, você pode estar passando. As nossas orações não estão sendo em vão. As orações dos santos de Deus estão subindo como um cheiro suave ao trono da graça de Deus. Deus está aqui, irmãos. Não só está agindo aqui, desde que em toda a nossa vida Ele está agindo ao nosso favor. E quando o povo se chama pelo seu nome, se reúne junto, e Ele diz assim também, de uma maneira mais específica: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele é onipresente. Nem Satanás tem esse poder. Ele tem os mensageiros dele, mas nem ele tem esse poder. Mas ele também é o quê? Onisciente. Lá em Crônicas 28, 9, ou 1ª ou 2ª Crônica, quando Deus revela a Salomão que Ele que sonda e conhece os corações, Ele sabe a dor que está na nossa alma, Ele sabe a dor que está no nosso coração, Ele sabe quando o coração nosso está animado, quando o nosso coração está desanimado por um diagnóstico, por uma perda, por uma situação, por uma calúnia, por uma adversidade. Ele conhece tudo e conhece a nossa estrutura e não permite nada além que a nossa estrutura não possa suportar. Deus, Ele é, além de ser onisciente, além de, Ele volta a dizer que Ele é onipresente, que é o Emmanuel, que está conosco, que conhece a nossa dor. Deus conhece a nossa dor. Deus conhece a nossa estrutura. E Davi, ele tinha algo muito importante dele. Ele se derramava diante de Deus. E quando ele até peca com Betseba, ele disse que os ossos dele se quebraram, a estrutura dele, ele se humilha e Deus o restaura. Deus o restaura. Deus conhecia o coração de Davi, e como conhece o nosso coração, e Ele tem poder para restaurar as nossas forças, Ele tem poder para sarar as nossas feridas. E por que não dizer essa noite, se aqui já ouvimos tantos louvores, se estamos adorando o Senhor, se estamos ouvindo a palavra do Senhor, hoje pode ser cura no nosso interior, é até física. Por que não? Se Ele é o mesmo de ontem, é de hoje e é eternamente. Então Ele conhece a nossa dor. A dor que a gente não tem coragem, muitas das vezes, de falar para ninguém que é próximo de nós. Não temos coragem, às vezes, de falar com o nosso pastor, não temos coragem de falar com o nosso cônjuge,
não temos coragem de falar com o nosso irmão amigo, o Senhor conhece o nosso drama, o nosso dilema, as nossas fraquezas, e não é indiferente. Os nossos traumas, quanta gente carrega traumas desde a sua infância, e que isso interfere nas suas relações hoje, até mesmo no casamento, por exemplo, um exemplo de pessoas que foram estupradas na infância, que precisam deixar ser tratadas pelo Senhor, porque isso hoje está afetando na sua vida conjugal, está afetando o seu relacionamento com o próximo, e está vivendo uma vida infeliz, porque não acredita que há um Deus no céu que sabe as nossas feridas. Se abre para Ele, meu irmão. Abre o seu coração, confessa. E às vezes a gente não tem dificuldade não só de abrir para o irmão, mas rasgar o nosso coração. Às vezes a gente tem vergonha de falar certas coisas para o nosso Pai amado. Mas precisamos aprender a isso. Precisamos confiar no amor de Deus. Precisamos confiar na graça dele, deixar Ele, especialista da alma, tratar do nosso psique, tratar do nosso trauma, tratar da nossa alma e fazer cumprir a sua palavra que diz que nós somos mais do que vencedores. Fazer cumprir a sua palavra que diz que Ele que sara as nossas feridas, é Ele que perdoa os nossos pecados, que sara também as nossas enfermidades, não só física da alma, mas também, meus irmãos, Ele é onipotente. E Daniel sabia de tudo isso. Que era a diferença de Daniel, porque Daniel confiava, mesmo na cova dos leões, mesmo em situações, mesmo no decreto para se curvar diante de uma estátua, ele se mantinha firme. E continuava, mesmo sendo decidido, continuava orando por Jerusalém, continuava, enfim, fazendo a vontade de Deus. Porque ele sabia, ele não falou da boca para fora, ele sabia de verdade que há um Deus no céu, que criou os céus e a terra, que conhece até e criou todo o mar, toda a profundeza do mar. E eu quero ler o texto aqui de Mateus 19, 26. Esse Deus grande, El Shaddai, o onipotente, que diz assim, e Jesus, olhando para eles, disse aos homens, é impossível, mas a Deus tudo é possível. Está entendendo o que Deus está falando? Eu não sei o seu deserto, eu não sei o mar revolto que você está vivendo. Eu já passei por muitos na Bíblia. Ai de mim se eu fosse na minha vida, como vários irmãos aqui passaram. Mas a Bíblia diz assim, mas para Deus nada é impossível. Mediante a isso, não tem ninguém aqui com decreto de vida derrotado. Não tem ninguém aqui que a gente pode afirmar assim, olha, você já está destruído. Porque mediante essa palavra, mas para Deus nada é impossível, ela está acima de qualquer diagnóstico, ela está acima de qualquer parecer humano, porque quem disse foi o Senhor. Então isso me dá direito a ter esperança. Isso não me dá direito de botar Deus na parede e colocar Ele como servo e eu como Senhor. Nada disso. Tem que ser feito na vontade. Mas isso me dá esperança de que eu não sou derrotado, de que há esperança e de que eu não tenho que me entregar nesta batalha, mas eu tenho que continuar lutando, porque há um Deus no céu. Já pensou se não houvesse o nosso Deus? Aí sim, o que seria de nós? Para pensar. Eu não teria aguentado as provações que eu já vivi até o presente momento. Eu não teria suportado e vencido as tentações que eu venci até o momento. Nem você. Teríamos parado, teríamos destruído e talvez nós não estaríamos aqui. Mas há um Deus no céu que nos ama, intercede através do seu Santo Espírito com gemidos inexprimíveis, que habita em nós, que é onipresente, é onisciente, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, nós somos pecadores. Há um Deus onipotente
que, como diz Isaías, agindo ele, Isaías 43, verso 12, quem impedirá? E ele está agindo também nesta noite, não é só nessa noite, ele está sempre agindo, ele está agindo por você, está agindo por mim. Que culto abençoado, desde o início, desde quando a irmã deu a abertura, o Espírito Santo está atuando, Deus está agindo. Agora, nós precisamos perceber e tomar posse das bênçãos. Cada hino cantado, Deus fala no nosso coração. Cada leitura bíblica, Deus fala no nosso coração. Deus é santo, mas Ele recebe o nosso louvor, promovendo edificação na vida daqueles que creem, na vida daqueles que vieram aqui para adorá-lo. Deus está agindo, Deus está cuidando. Mas Josafá, quando ele tinha uma grande luta, ele jejuou. Enquanto ele buscou o Senhor, jejuando, o Senhor estava pelejando por ele. Enquanto ele adorava o Senhor, pelejava por ele, dava os seus inimigos, dando a Israel a vitória. E é assim, irmãos, na nossa vida também. Sabe o momento que a gente está totalmente na dependência de Deus? Quando a gente está dormindo. A gente não pode fazer nada. E o anjo está ali nos guardando. Imagine se ele não estivesse guardando a nossa casa, guardando a nossa vida. Porque há um Deus no céu que está agindo aqui, está abençoando você, abençoando sua casa, abençoando sua família, independente do momento. Deus, Ele está sempre agindo na vida dos seus filhos, na nossa vida. Há um Deus no céu que não é indiferente e que Ele continue te abençoando. Abençoando sua casa, abençoando sua família, abençoando a distância, abençoando esta igreja. E que nós possamos crer nesse Deus e estarmos unidos, irmãos, num só Espírito. Sabendo que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Sabendo contra quem é a nossa guerra. E continuando nos amando. Quando estivermos, cantemos louvor, estivermos aflitos, estejamos sempre orando uns pelos outros, sabendo que há um Deus no céu, que está cuidando de nós, está olhando as nossas atitudes, está sondando nossos corações, e quando é necessário, quando é preciso, Ele manifesta o seu poder. Que Deus nos abençoe.